não quero, eu não posso, eu não consigo, não dou conta disso. Se você tem o hábito de ficar falando essas frases, é sinal de que tem alguma crença aí enraizada na sua mente, alguma crença limitante. Agora, de onde você tirou essas crenças? Se você começar a se questionar, olhar para as suas crenças, os seus pensamentos, o seu pensamento, veja bem, tenta esquecer o que sua mãe pensa, o que seu marido pensa, o que seu pai pensa, o que seu filho pensa. Esquece as crenças da família. Porque às vezes a gente se deixa influenciar, né? A gente cresce ouvindo nossa mãe, o nosso pai falando algumas coisas, né? Crenças que eles vieram trazendo, né, da infância deles também. E antigamente não tinha muito, não se falava muito nisso, sobre mudar crenças limitantes, né? E hoje em dia a gente, graças a Deus, a gente já escuta falar e a gente já tem a possibilidade de fazer uma reprogramação mental. Existe a PNL, né, que é a programação neurolinguística, que a gente pode mudar, reprogramar nosso cérebro. Então, hoje em dia, a gente já conta com muitas ferramentas para ajudar a gente. Então, se você tem o hábito de ficar falando isso, repetindo isso, porque sua insegurança é nada mais do que o seu pensamento, que você vai ali reforçando, né, aquelas frases diariamente: eu não posso, eu não consigo, eu não aprendo. Mas se você começar a se questionar, passar a ter o hábito de se perguntar: quem falou que eu não consigo? De onde veio essa crença? Essa crença está me ajudando ou está me atrapalhando? Porque às vezes essa crença está tão enraizada na sua mente que você acha que é aquilo e não tem mais jeito. E você não quer nem tentar. Mas também faz sentido. Como que você vai tentar uma coisa se você já se rotulou como incapaz de conseguir fazer determinadas coisas? Eu vou contar uma experiência minha, né? Eu tenho carteira de motorista, sendo que está vencida já faz mais de 20 anos. Na época que eu dirigia, eu era ainda casada com o pai do meu filho. Então, devido a muitas brigas, né, que a gente teve na época, eu, por conta das brigas, de problemas no casamento, eu fui me tornando aquela pessoa insegura, medrosa. Gente, para vocês terem uma ideia, eu nem de bicicleta eu ando mais. Sendo que eu, quando estava grávida, eu pedalava, eu dirigia depois que meu filho tinha nascido. Então, se eu fui capaz de andar de bicicleta, de dirigir, e hoje em dia não dirijo mais, não ando mais de bicicleta, se eu me tornei uma pessoa medrosa, foi por conta das inseguranças, dos problemas que eu passei na época do casamento. Mas isso é uma questão que eu quero resolver. É lógico que não vai ser de uma hora para outra. Teve até uma vez que eu ia a um show com uma amiga, faz tempo isso. Aí na época eu já tinha parado, né, de tomar cerveja, de ingerir bebida alcoólica. E ela gostava de tomar uma cervejinha. Aí ela me fez uma proposta: olha, a gente vai junto, eu bebo, ela no caso, né, falando pra mim, e na volta você vem trazendo o carro, já que você não bebe. Isso ela falando pra mim. Aí eu falei assim: você tá louca? Eu não dirijo mais. E mesmo se dirigisse, minha carteira tá vencida. Ela: você não dirige? Como assim? Você sabe dirigir. Não, eu sei, mas eu não consigo. E também mesmo se conseguisse, eu não poderia, né, já que minha carteira está vencida. Mas também se eu tivesse conseguindo dirigir, eu já teria resolvido esse problema de colocar a carteira em dia, né, para eu poder dirigir. Aí ela ficou sem entender o porquê que eu falei que eu não conseguiria. E eu também, diante do espanto dela, eu também fiquei com aquilo na cabeça. Realmente, por que que eu não consigo? Aí eu comecei a refletir, fiquei muito tempo, muitos dias pensando nisso. Aí eu olhando sempre pro carro do meu filho, comecei a me imaginar dirigindo.
Aí quando eu comecei a me imaginar, aí eu lembrei do trânsito, que hoje em dia está muito mais louco, tem muito mais carros hoje em dia do que na época que eu dirigia. É muita bicicleta elétrica, muita coisa. Aí eu logo pensei, não, eu não quero ficar agitada com isso. Então foi uma decisão minha, eu não quero. Mas eu dizer que eu não consigo é diferente. Agora, eu posso, um dia, se eu quiser voltar a dirigir, eu trabalhar a minha mente de uma maneira para que eu consiga ficar calma no trânsito. Agora, eu falar que eu não consigo, sendo que eu consigo, porque se eu já dirigi algum dia e aprendi, se eu fui capaz de passar na prova prática lá, né, na prova teórica, então eu consigo. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você acha que não consegue, você tem que pelo menos tentar. Você precisa começar a se questionar, saber de onde veio essa crença, o porquê de você estar pensando aquilo, assim como eu fiz comigo em relação ao fato de dirigir. Isso é uma questão que eu fico pensando ainda, mesmo eu falando que não quero, mas tem hora que eu penso, não, dirigir é necessário. Quantas vezes eu preciso ir ao supermercado e o carro do meu filho está parado lá na frente, porque às vezes ele está ocupado fazendo outras coisas, e eu, para não incomodá-lo, eu chamo o carro de aplicativo, sendo que se eu estivesse dirigindo, eu poderia pegar o carro emprestado. E eu fico pensando isso às vezes. Então, é uma coisa que, mesmo falando que eu não quero ficar agitada com o trânsito, mas vez ou outra eu volto a pensar nisso. Mas dizer que eu não consigo dirigir, isso é mentira, eu consigo. Agora, não consigo ficar calma por conta de um problema que eu vim trazendo de lá de trás, na época que eu passei pelas situações complicadas no meu casamento. Então é uma coisa que, se eu quiser realmente voltar a dirigir, eu vou precisar mexer nisso, eu vou precisar tratar. Mas por enquanto eu ainda não decidi. Então é tudo quando a gente quer. Mas a gente consegue. Então, se você começar com o hábito de se questionar de onde veio essa crença de que você não consegue fazer algo, de que não é merecedor de coisas boas, que não é capaz de aprender alguma coisa nova, se você começar mesmo a se questionar e tentar achar a resposta, você vai encontrar as respostas. Mas tem que querer saber, tem que querer se conhecer. Porque esse é o segredo. Você só vai conseguir chegar a alguma conclusão se você passar a se questionar. É assim que eu consigo chegar às minhas conclusões. Porque você não vai mudar o que você sente sem antes mudar o seu pensamento. Porque o sentimento é uma consequência do pensamento. O que você sente é consequência do que você pensa, da maneira que você pensa. Por exemplo, você passa mal e depois pensa, ou você pensa numa situação e passa mal. É só parar para refletir. Eu já comentei em um vídeo aqui do canal sobre o meu problema com remédio, e quando eu comecei a pensar, eu passei mal, sendo que eu já tinha tomado o remédio. As pessoas que têm problemas como pânico, medo de alguma coisa, medo de assalto, medo de sair sozinha, medo de altura, primeiro ela pensa na situação e depois sente o mal-estar. Ninguém passa mal primeiro para depois pensar no problema. Eu escutei até o padre Fábio de Mello falar isso uma vez numa palestra dele, falando sobre isso, né? Que o sentimento é consequência do pensamento. Então, para a gente mudar o que a gente sente, a gente vai ter que transformar o pensamento. Não adianta, gente, não tem para onde correr. A gente precisa praticar o autoconhecimento para a gente se conhecer. Eu sei que não é fácil falar que o autoconhecimento é um caminho cheio de flores, né? Todo florido, que é uma beleza a gente se conhecer. Não é, claro que não é. A gente vai dar de cara muitas vezes com sombras da gente que a gente às vezes não quer olhar, não quer ver, mas é necessário. É tipo aquele remedinho amargo
que vai curar a gente de uma doença. Porque é melhor o quê? A gente não tomar aquele remédio amargo e ficar sofrendo com a doença. Então, assim que funciona o autoconhecimento. É muito mais fácil, às vezes, a gente não se olhar, a gente fazer vista grossa para os nossos sentimentos, para as coisas que a gente pensa. Mas assim a gente não vai evoluir nunca. Eu só comecei a querer praticar o autoconhecimento quando eu estava cansada já de sofrer, cansada de viver na mesmice, nas mesmas situações, nos mesmos problemas. É claro que eu ainda estou passando por situações que eu preciso resolver. Não resolvi tudo na minha vida, não é assim também que funciona. Porque às vezes a gente fica maior tempão numa situação ali e da noite para o dia a gente quer resolver, que aquilo suma como uma mágica. Não existe mágica. A natureza não dá saltos. Uma árvore, por exemplo, para ela se tornar aquela árvore bonita, que dá sombras, né? Uma árvore vistosa, ela um dia foi pequenininha, até ela se transformar naquela árvore gigante, bonita, né? Que a gente gosta de olhar. Então, a gente também é assim. Os nossos problemas também são assim. Não vão sumir como um passe de mágica. Então, tem um tempo, tipo uma gestação. Uma criança não fica 9 meses na barriga da mãe. Então, tudo na nossa vida tem um tempo da gestação. Mas a gente tem que começar a dar os primeiros passos em direção à vida que a gente quer, em direção às nossas metas, a tudo que a gente quer alcançar. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, ser capaz de fazer coisas que você não se imaginava capaz, aprender coisas novas, se transformar em outra pessoa, você já começando a se questionar, já plantando ali aquela sementinha na sua mente de que você pode, de que você é capaz, isso já é um começo. Mas precisa se questionar, precisa se autoconhecer para chegar a alguma conclusão. E é isso, gente. Eu espero de coração ter ajudado de alguma maneira. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.